Olá, você que aqui está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube, O Nó do Norte Astrologia. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma interpretação de mapa natal, como eu tenho feito já há algum tempo. Então você encontra aqui no Nó do Norte muito conteúdo para você desfrutar e aprimorar o seu olhar astrológico. Esse é mais um braço do meu projeto de divulgação de astrologia tradicional que eu tenho feito há muitos anos, principalmente com base no meu Instagram, @Nó do Norte Astrologia, meu podcast Vozes Errantes e por aí vai. Enfim, acho que 90% do que eu produzo está gratuitamente disponível. Hoje nós vamos falar sobre a natividade de Rodney King, Rodney Doravante, para ficar mais fácil para a gente. Esse é um mapa que eu disponibilizei no meu Instagram e pedi para que as pessoas fizessem comentários sobre o que dentro dessa configuração astrológica chamava mais atenção e o que isso poderia representar na vida do nativo. E tiveram três grupos principais. O primeiro falou que se tratava de um mapa de uma pessoa espiritualizada e focada nos conhecimentos místicos esotéricos. O segundo grupo associou esse mapa a alguém da arte. E o terceiro grupo vinculou esse gráfico a uma pessoa que teria sido presa ou que teria ficado reclusa. O terceiro grupo é o que chegou mais próximo da verdade. Mas vamos fazer uma introdução comentando rapidamente ponto a ponto. Bom, então o primeiro grupo pensou que se tratava de alguém espiritualizado por conta dessa grande concentração de planetas aqui na casa 12. E existe esse mito astrológico de que a casa 12 é uma casa de espiritualidade, porque as pessoas acham que a casa 12 é a casa de peixes, né? Tem essa ideia de que casa 1 é casa de Áries, casa 2 é casa de Touro e assim por diante. Mas a gente precisa fazer um processo de desconstrução dessa ideia, porque essa associação de signo e casa ela vale para a astrologia médica somente. Ela não nos é útil para a interpretação das coisas da vida. Então, a casa 12 não é a casa de peixes. A casa 12 ela é tradicionalmente chamada de casa do mau espírito. E ela não fala da espiritualidade. A espiritualidade é encontrada no eixo 3 e 9, a casa da deusa e a casa de Deus, respectivamente. E aqui então nós temos essa ideia do espírito que domina, que influencia a matéria e da conexão do ser humano com entidades, espíritos, deuses, orixás, ou Deus, ou anjos e arcanjos e o que quer que ela acredite. A 12, ela fala de maldições, tanto pessoas que foram amaldiçoadas quanto pessoas que fazem maldições, mas ainda que é a matéria subjugando o espírito. Então, o tema do espírito ele aparece mais como algo preso, não é como algo livre. Então, não se trata, né, a 12 de uma casa de espiritualidade. É claro que pessoas com planetas na 12 podem ser muito espirituais, mas não é por conta da casa 12. A gente tem que sempre lembrar que a gente tem um mapa todo, e não só o mapa onde os planetas eles estão aglomerados, né? Enfim, a 12 é uma casa que nos afasta a gente de alguma coisa, geralmente da gente mesmo, ou do lugar de onde a gente nasceu, por isso é uma casa de exílio, ou da sociedade, sendo aqui o setor dos hospitais, dos asilos e das prisões. É uma casa que fala de coisas ocultas, secretas, às vezes tabus, às vezes da criminalidade. É uma casa de inimigos ocultos e do aspecto que hoje a gente chama de inconsciente. A maioria dos meus clientes vão viver, inclusive, esse lado da casa 12, o lado do desafio interno. Raros são aqueles que enfrentam problemas a ponto de serem encarcerados. Então, a gente tem em toda a casa mundana um espectro, né, um leque de possibilidades. Alguns viverão todo esse leque, outros viverão um ou dois elementos, então tudo a gente precisa conectar com o restante do mapa. E existem pessoas que tiram proveito das casas maléficas, que são configurações específicas, como quem trabalha no hospital, um médico, ou quem viaja para o exterior, né, que também é um assunto possível pela 12 junto com a 9. Enfim, os que conectaram esse mapa a alguém ligado ao mundo da arte
tiveram um raciocínio muito interessante, porque perceberam, né, que então muitos planetas estavam aqui no signo de Áries, e o Marte, regente de Áries, está na 5, uma casa que tem a ver, sim, com arte, com criatividade, mas o restante do mapa não concorda muito, porque o nativo ele tem sim ascendente em Touro, um ascendente venusiano, mas a gente observa um maléfico influenciando a 5 sem nenhuma compensação. Ele está em Virgem, que é um signo mais técnico, né, em oposição com Saturno, um outro maléfico. Então o mapa não parece ser de alguém que usufrui muito da criatividade, pode ser até alguém que goste de certos elementos artísticos, mas não consegue levar isso muito além. Porém, a casa 5 também é um caso de entretenimento, e o Rodney, ele participou de um reality show. Porém, foi um reality show de celebridades que estavam na rehab, ou seja, que estavam na recuperação tentando se desvencilhar de algum vício, de alguma dependência, normalmente uma dependência química. Então, essa questão do entretenimento de fato apareceu na vida do Rodney, mas não da forma como nós imaginaríamos. E o terceiro grupo, que falou que se trata de uma pessoa que foi reclusa, afastada da sociedade, é a que chegou mais próximo da verdade. Então, vou explicar rapidamente, né? O Rodney, ele era um homem negro, e aos seus 23 anos de idade, ele estava vivendo em liberdade condicional, porque um tempo atrás ele tinha sido preso após assaltar uma loja e ter batido no dono. Ele ficou 2 anos na cadeia. Depois de ter sido solto, ele foi viver sua vida normalmente, mas não poderia cometer nenhuma mancada, né, senão voltaria para a prisão. E num momento de diversão, ele estava ali bebendo com os amigos, pegaram um carro para dirigir, ele foi dirigindo, até que eles passaram na frente de uma viatura e o Rodney, com medo de ser pego e levado para a cadeia, meteu o pé no acelerador. A gente vê aqui, então, uma natureza de Ares num setor de autodestrutividade. Ele pegou a sua primeira reação e levou ela a cabo. Essa impulsividade fez com que ele não pensasse duas vezes antes de fazer a atitude mais correta, né, já que ele tinha sido flagrado, tentar resolver a situação da forma mais tranquila possível. Não, ele arriscou a vida dele, dos amigos, e meteu o pé no acelerador, percorrendo as cidades. Foi uma perseguição cinematográfica até que foram capturados. E o problema é que quando isso aconteceu, os policiais, que eram 4 ou 5 homens brancos, eles pegaram o Rodney, ao invés de levarem ele para a delegacia fazer o procedimento que é programado, simplesmente espancaram de forma muito brutal esse cidadão, a ponto dele ter quase morrido. Teve várias fraturas no crânio, em outras partes do corpo, problemas no rim, hemorragias, ficou até um tempo na cadeira de rodas. Foi uma situação extremamente desumana, um episódio infelizmente muito comum de violência policial conectado ao racismo estrutural. E a sorte, entre mil aspas, é que uma pessoa filmou. E essa pessoa levou a fita, na época era uma fita, né, para a televisão divulgou, isso percorreu inclusive o mundo todo, e na cidade de Los Angeles, onde o evento ocorreu, as pessoas ficaram tão revoltadas que começou uma onda de protestos que foi tão forte que chegou a levar 50 pessoas à morte. Foi uma época bem revolucionária, assim, né? As pessoas confrontando o sistema policial, tentando escancarar o racismo da sociedade com base nesse evento que havia acontecido com o Rodney, porque ele simplesmente podia ter sido encaminhado para a delegacia e provavelmente ele teria sido liberto até, porque depois fizeram exames toxicológicos e viram que ele não tinha uma quantidade tão alta de álcool assim, para o que na época era considerado crime, né, para dirigir, estava abaixo, na verdade. Mas os caras simplesmente espancaram de forma brutal. E tudo isso foi levado para o tribunal.
os policiais, né, 2 foram condenados, 2 foram inocentados, eu não vou saber grandes detalhes, mas o mais importante é que o Rodney ele recebeu uma fortuna da cidade de Los Angeles de 3,8 milhões de dólares. E a cidade não recorreu, então ele recebeu isso e foi viver a vida dele. A gente tem aqui então no mapa, vamos explicar parte por parte. Bom, primeiro ele já tinha sido preso, né? Então uma situação aqui de casa 12, numa situação de violência, que ele roubou uma loja, bateu no cara, e depois a própria situação da perseguição, signo de velocidade, né? Ares, Marte, ele fala muito sobre correr, fala muito sobre essa questão do pisar no acelerador e fazer as coisas de uma forma inconsequente, e também da agressão que ele sofreu e que ocorreu de uma maneira informal, no sentido de que não é, obviamente, o processo que a polícia deveria ter feito, mas que ela fez mesmo assim. A gente tem, inclusive, além desses planetas na 12, uma antícia entre Lua e Marte. A Lua, a 20 graus de Áries, projeta-se para o 10º grau de Virgem, onde está o Marte, e o Marte, a 10 graus de Virgem, se projeta para o 20º grau de Áries, é o que a gente chama aqui de antícia. Curiosamente, muitos mapas que eu apresentei aqui no canal têm esse fenômeno. Eu não faço essa escolha de propósito, mas acaba acontecendo e eu percebo depois. E só reforça, né? A Lua ela rege a casa 3, que é uma casa de direção, inclusive, de dirigir, e essa configuração mostra então toda essa questão da perseguição, consequentemente da violência que veio depois disso. Mas não só isso. Mesmo depois dele ter vencido o processo, ficado milionário, o Rodney ele passou por muitas outras prisões curtas por conta de dirigir embriagado. Ele tinha sérios problemas com álcool, eventualmente com outras drogas também, mas principalmente com bebidas, e também por ter batido na mulher. Uma vez ele foi preso por ter insultado a mulher e depois, né, ele foi preso por ter espancado, agredido fisicamente, e isso também é uma característica muito típica aqui desse Marte em antícia com a Lua, principalmente porque o Marte rege a casa do casamento também, a casa 7, a casa das relações efetivas. Então, conectando assim a casa 12, recebendo ali o encaminhamento de uma situação que havia acontecido, ou melhor, começado dentro da própria relação. Então ele teve uma vida bastante conturbada, porque ele não conseguiu desfrutar do que ele obteve financeiramente, materialmente, a partir de uma injustiça que ele sofreu. A gente tem esse Júpiter aqui no ascendente. O Júpiter ele é um significador natural de prosperidade, ele está conjunto ao lote da fortuna, então é um Júpiter que ganhou até um destaque devido a essa composição, ele que lança trígono, né, para os planetas maléficos, então fez com que essa situação totalmente adversa, de alguma forma, fosse... Não, eu não vou dizer que recompensada, porque é a palavra totalmente inadequada, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Uma situação em que ele teve alguma devolutiva, e é um Júpiter que ainda está conjunto ao Gol, uma estrela que fica por volta de 26 graus do signo de Touro, e fala dessas situações paralisantes. Então, uma prosperidade que veio da pior forma possível, da forma mais aterrorizante possível, da forma que deixou a pessoa quase à beira da morte. O Júpiter, inclusive, rege a casa da morte, além da casa 11. Mas que, por ser um benéfico, tá num signo regido por um benéfico, tá no mesmo signo que o lote da fortuna, e rege também a casa 11, que é uma casa do dinheiro que vem do Estado. A casa 10 ela pode representar o Estado, e a 11 é a 2 derivada da 10, então o dinheiro que vem do Estado. Aqui o Saturno, na 11, de alguma forma, insistiu com esse Júpiter, vai falar desse Estado que precisa, né, dar esse dinheiro por uma espécie de justiça sendo feita àquele indivíduo, mas ele não usufrui plenamente dessa condição material. E ele até tentou fazer alguns negócios, ele inclusive
aplicou parte do dinheiro numa gravadora que ele tinha como intenção contratar funcionários minoritários, né, minorias da sociedade, pessoas negras, pessoas pobres, enfim. Mas essa gravadora acabou falindo. A gente também tem o Saturno enquanto regente da 10, o próprio regente do meio do céu, em oposição ao Marte. Uma oposição super estreita, acontecendo então a menos de 1 grau. Essa é uma situação que levou à ruína de um projeto que ele tentou colocar aí no mundo. Ele também teve, então, essas situações em que ele tentou superar o próprio vício, tentou se desgarrar do álcool e de outras drogas, e daí ele próprio se colocou nessas casas de confinamento, enfim, não lembro como que chama rehab em português. Eu juro que eu não queria ser essa pessoa, mas eu realmente não me lembro. É tipo enfim, uma casa de recuperação. E isso se conectou, como eu comentei no começo dessa interpretação, ao entretenimento, porque ele fez parte da segunda temporada de um reality show que falava justamente dessa galera que estava aí tentando se desvencilhar de um vício. E a gente também tem uma outra coisa aqui que é típica dessa Casa 5. A Casa 5 ela é uma casa muito boa para literatura também. Ele escreveu um livro contando suas memórias, principalmente focado nesse episódio de violência. E a gente tem esse Marte, né, regendo a 12 estando na 5, em Antícia com a Lua, as memórias e tudo mais. Esse foi o principal objetivo da sua publicação. Uma outra coisa que a gente pode observar é que no mapa do Rodney, ele, apesar de ter uma concentração muito grande de planetas em Áries, isso ter feito ele fazer muitos erros na vida por conta dessa impulsividade, numa casa que é uma casa do inconsciente, as motivações primárias dele, que é algo marcado pelo ascendente, recebem as características de Touro, um signo fixo da Terra, e ainda por cima agregada do próprio valor de Júpiter. Então era alguém que queria paz, queria sossego, queria estabilidade, queria tranquilidade, queria não ter que se preocupar com nada. No momento do julgamento, estavam explodindo na cidade vários pontos de revolta, né? Como eu disse, até 50 pessoas morreram naquela época, porque tudo estava sendo virado de cabeça para baixo. Ele acabou sendo estopim de uma grande agitação social. De alguma forma, isso também é visto, né, por essa oposição de Marte e Saturno de forma tão próxima, com Saturno aqui na 11. Só que ele tentava apaziguar as pessoas. Ele não tentava colocar mais lenha na fogueira, porque ele queria meio que passar por cima daquilo tudo. E as pessoas, segundo ele, esperavam ver nele uma espécie de herói, mas não era isso que ele queria para ele próprio. Ele não queria ser um herói, ele não queria ser esse exemplo. Então ele falava: galera, vamos deixar quieto, né? Vamos deixar, tipo, já tô aqui no processo, no tribunal, enfim, já ganhei essa grana, vamos deixar isso quieto, a gente pode conciliar, a gente pode buscar uma comunhão entre as pessoas e tudo mais, e isso é uma característica muito desse Júpiter em Touro no ascendente. E por isso que eu sempre falo, né, a gente não pode ter um foco tão grande no signo solar. Claro, o signo de Áries é extremamente importante para ele, até porque aqui tem a Vênus, a regente do ascendente em Touro, o Sol, que é o luminar da seita, porque ele nasceu durante o dia, a Lua, que é fundamental, uma vez que representa o aspecto emocional, e Mercúrio, que também fala sobre a mente, e é o dispositor desse Marte. O Marte rege Mercúrio e Mercúrio rege Marte. Eles estão em amizade no mapa, em generosidade, não é recepção mútua porque não tem aspecto. Mas, enfim, as características de Áries, elas são extremamente relevantes para o nativo, mas as motivações primárias dele são Touro. E muitas vezes ele não conseguiu alcançar as próprias motivações, ou por esses infortúnios do destino, ou por uma questão também de autossabotagem.
Mas aqui o ascendente, na antiguidade, era chamado de leme, que é o volante da nossa embarcação. Então, é como que a gente manobra, encaminha a nossa vida, é meio que a razão de ser de uma encarnação específica. Eu gosto de pensar um pouco dessa forma nas minhas palavras. E aqui era alguém que queria esse estado de pacificação, esse estado primaveril, onde existia esse valor da comunhão. A gente até tem aqui no mapa um pouco de uma influência religiosa que veio do passado, embora ele não tenha vivido na religião, ele não tenha feito disso algo presente em sua vida, simplesmente os valores eles foram formados naquele momento da sua vida porque ele cresceu com a mãe sendo testemunha de Jeová e ele tinha que participar ali da igreja, pelo menos quando ele era criança, até ele chegar na adolescência e começar a fazer as coisas escondidas, inclusive dos pais, tanto que ele se envolveu com criminalidade. E daí ele falava que na igreja sempre se trazia essa ideia de comunidade interracial, né? Porque, enfim, Estados Unidos é um país de pluralidade étnica desde muito tempo, então era comum ter espaços, às vezes, onde só brancos conviviam ou só negros conviviam, teve muita segregação, mas essa igreja onde ele cresceu era um espaço muito compartilhado, segundo ele, por diversas pessoas de diversas etnias, e ele falou que ele nunca abandonou esse valor, né? E isso vê-se muito por conta desse Júpiter, colocado aqui, forma um trígono com o meio do céu que cruza a casa 9, o próprio Saturno, regente da 9, a casa da religião em peixes, né, sob o poder desse Júpiter, mas ele não viveu a religião, ele simplesmente teve esse valor como uma coisa que orientava a vida, as escolhas, as percepções dele, mas as coisas ficaram totalmente fora do controle, né, porque daí despertou esses outros movimentos sociais que trouxeram um chacoalhão para a cidade, escancarando os problemas, escancarando o preconceito das pessoas, a violência implícita e explícita, e é uma luta que ainda não acabou. Estamos aqui em 2023 e situações semelhantes ocorreram recentemente, infelizmente parece que vão ocorrer de novo, né? Tem muita coisa ainda para ser mudada. Mas, enfim, eu queria trazer esse mapa para vocês, porque a história ela é uma história forte e isso é muito legível aí na atividade do Rodney King. Essas muitas prisões rápidas, os signos cardinais como Áries, eles falam às vezes dessas coisas que acontecem rápidas, não de forma duradoura. Eu até tinha perguntado lá no Instagram, vocês acham que ele foi preso pela vida toda ou ele teve várias prisões curtinhas? E foi o segundo caso, ele teve várias prisões curtinhas, assim, passando 2 meses, 3 meses, um dia, uma semana, 2 anos na prisão, mas nunca muito mais do que isso. E o Rodney, ele morreu aos 47 anos de idade por conta de ter misturado álcool com outras drogas. Então ele teve ali uma série de problemas e foi encontrado morto em seu apartamento, ali também sozinho e numa idade próxima a que o pai dele havia falecido. O pai dele faleceu com 42 anos de idade e ele faleceu com 47. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado bem aqui. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. E obrigado pela participação de quem estava lá na enquete e quem também está acompanhando aqui até esse momento. Deixa seu like, siga acompanhando o Nó do Norte e até mais.